Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Insight com os Dados. Aqui eu mostro as estratégias para você se tornar um analista de dados disputado pelo mercado em 6 semanas e faturar a partir de R$ 5.000 por mês. Eu sou Lucas Amorim e no tema de hoje a gente vai falar de uma novidade do Power BI, parâmetros de campos. Mas como isso pode me ajudar no dia a dia? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve agora para você não perder nenhuma notificação. Vamos para a vinheta e daqui a pouco a gente vai bater um papo sobre isso. Bom, então vamos lá. Já estou apresentando aqui minha tela para vocês. Nesse exemplo, a gente vai trabalhar com duas tabelas, que é uma tabela de clientes e outra de vendas pela internet. E primeiro, eu vou mostrar a forma que a gente fazia antes desta atualização, para vocês entenderem como era trabalhoso e como tinha que ter várias gambiarras entrelaçadas. Por quê? Se eu mostrar simplesmente o parâmetro de campos agora, muita gente que está aprendendo Power BI não vai entender do porquê que a gente fica aí meio que zoando na internet, que era várias gambiarras para chegar nesse resultado, que agora ficou simples, com apenas alguns cliques você chega na mesma informação. Para você também ter acesso ao parâmetro de campos, é bom que você esteja com a versão do Power BI atualizada de maio para cá. Lucas, como que eu vejo a versão do meu Power BI? Você vai vir na guia Arquivo, Sobre. Aqui você vai ter a versão, tá? A minha é de maio, por isso que eu já tenho essa feature. Feito isso, vamos entender a necessidade do cliente. Ele queria ter um gráfico, pode ser um gráfico de vendas por cliente, só que em determinado momento, nesse mesmo gráfico, ele gostaria de navegar com outras informações. Então ele está vendo vendas, mas ele queria ter um botão para mudar para média, para mudar para quantidade, isso no mesmo gráfico. Também na questão do eixo, ele está analisando por nome do cliente, ele queria apertar um botão e não ver mais pelo nome, ver pela cidade do cliente, ver pelo gênero, ver por e-mail, enfim, várias outras informações ele queria mudar ali na hora que ele está analisando o relatório. E isso antigamente era muito complicado, porque a gente tinha que usar bookmarks, a gente tinha que usar select value, que é o que eu vou passar aqui para vocês. Então, a primeira coisa, vamos criar um gráfico aqui, ó, na vertical, e eu vou colocar esse gráfico por first name, essa base está em inglês, tá? Então, que é da Microsoft, first name, e eu vou criar uma medida, na verdade 3 medidas, para a gente ilustrar isso aqui. Então eu vou aqui na minha faca Internet Sales, vou colocar aqui, deixa eu dar um Ctrl++, né, para vocês verificarem aí de casa, para quem está assistindo no celular ver o que eu estou fazendo. Então vai ficar Total Sales, o nome da medida, e aqui eu vou simplesmente dar um sum na coluna Sales Amount. Feito isso, eu vou copiar aqui essa medida que eu vou usar mais 2 vezes. Para quem não sabe o que é DAX, que eu escrevi agora, eu tenho um vídeo aqui na playlist só explicando como você faz isso, tá bom? Corre lá que eu ensino você a fazer sum, min, max, average, calculate, enfim, todas as funções mais utilizadas hoje nos projetos. Criei minha primeira medida, vou criar aqui a segunda, então nova medida. E essa aqui não vai ser total, vai ser uma média, e eu vou abreviar aqui para AVG, que é Average, e aqui eu vou mudar para Average também, Enter, e também vamos criar mais uma aqui, que vai ser a minha quantidade. Então, em vez de ser total, vai ser QT, tá? De Quantity. E aqui eu vou mudar para Count, ok? Bem simples, não quero que vocês se apeguem agora no DAX, que não é o foco dessa aula. E agora eu vou trazer o meu Total Sales aqui para o meu eixo X. Então aqui a gente já tem uma visualização, é isso que o usuário queria. Mas aí ele começou a analisar que ele não quer ver só por total, ele quer ver por quantidade, quer ver por média. Então qual era a primeira coisa que a gente fazia lá atrás, tá? Quando a gente não tinha essa nova funcionalidade? A gente vinha aqui, duplicava o gráfico, então beleza, ele quer ver um gráfico por cada medida, então vamos criar vários visuais aqui. Então vou diminuir esse aqui, vou diminuir esse cara aqui. Aqui eu vou tirar a informação de total sale, que não é o que ele quer ver nesse cara, e vou colocar a minha média. Então vai ser average. Então aqui a gente já tem outro visual, e vou dar um Ctrl C e Ctrl V e colocar aqui do lado, e também tirar e colocar a minha quantidade. Pronto. Essa era a primeira resolução que a gente conseguia naquele tempo. Só que aí você percebe que não fica muito legal, porque você já tomou quase metade da sua tela só para conseguir atender uma regra de negócio, para responder uma questão lá do negócio do seu cliente. Então isso aqui não ficava muito legal, mas era a forma que você tinha para representar diferentes medidas
com o mesmo tipo de gráfico, tá? Eu vou abrir aqui, colocar aqui a opção 1 e vou abrir outra tela aqui pra gente, opção 2, tá? E nessa opção 2, eu vou pegar um gráfico daqui e vou colar aqui e vou mostrar para vocês outra forma de você fazer isso utilizando um bookmark que a gente utilizava, tá bom? Não é para você utilizar daqui para frente sabendo desse novo parâmetro de campo. Então aqui, ó, eu vou pegar esse gráfico aqui, ele tá por total sales. Eu vou pegar outro cara aqui, vou copiar também, tá? Vou duplicar tudo de novo. E aqui eu vou colocar a quantidade, a média, né? E aqui eu vou colocar, não, só quantidade, não quero só sales. E aqui a quantidade em total sales. Beleza. Aqui a gente vinha na guia exibição. Aqui você tem indicadores, para quem não sabe, indicadores aqui é a parte onde você cria ações para os seus botões dentro do Power BI, para você fazer algumas navegações. Também teve melhorias nisso, eu vou gravar um vídeo depois só explicando como você faz a navegação hoje entre suas páginas. E o que a gente fazia aqui, ó? Olha a gambiarra. A gente criava um indicador para falar que ele vai mostrar a informação por total sales. Depois a gente vai criar outro indicador falando que ele vai olhar a média de sales. E aqui a gente vai criar outro bookmarks com a quantidade de sales, ok? Todas elas com o mesmo padrão, porque foi um print que eu tirei aqui. Só o que acontece? A gente abria aqui essa caixa de seleção e o que a gente faz aqui? Ó? A gente coloca todos os visuais em cima de um. Ó, então, vou clicar nesse, nesse e nesse. Formato, alinhar, centralizar. Olha aqui, ó. Todos os gráficos estão atrás dessa quantidade aqui, por exemplo. E o que você faz aqui para ter o resultado de interatividade quando o cliente clica nos botões? Aqui na quantidade, quando você está na quantidade, eu não quero que apareça nem a average, nem o total sales. Então, você vem aqui nessa quantidade e atualiza o seu bookmark. Beleza? Ok. Você vem no average você não quer ver nem total sales e nem quantidade. Beleza? Vem aqui, atualiza. E quando você vai para o total, você não quer ver nem quantidade e nem average. E você vem aqui e atualiza o total. Beleza? Feito isso, você agrupa esses indicadores. Então, eu vou vir aqui e vou agrupar. Aqui eu vou chamar de seleção. E aqui na seleção, a gente poderia colocar botões para associar nesses bookmarks aqui. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, inserir forma. Vou colocar uma forma aqui, ó. E nesse cara aqui, deixa eu ligar aqui as configurações, formatar a forma. Eu vou deixar rotação, estilo, texto, vou colocar aqui, ó, total sales. Acho que dá, vou ocultar isso aqui para ficar melhor para vocês. Total sales, vou duplicar. Esse cara aqui vai ser average sales. E no último vai ser a minha quantidade sales. Beleza? E o que a gente fazia na época, tá? Pega esse botão aqui, ação, indicador, e aqui você tem qual indicador que você quer chamar quando a pessoa clicar nesse botão. Quero total sales. Nesse segundo, ação, indicador, average. Terceiro, ação, indicador, e aqui você tem a quantidade. Aí beleza, quando você sobe para o seu usuário, quando ele aperta, por exemplo, no Average Sales, você tem um gráfico de Average Sales. Você viu que renderizou aqui, né? Quantidade de Sales, você tem uma quantidade de Sales. Total Sales, você tem um Total Sales. Mas você viu quantos passos que a gente teve que fazer para chegar nesse resultado? A gente teve que criar 3 bookmarks, depois 3 botões, depois associar cada botão no seu destino diferente. Para o usuário isso aqui fica imperceptível, tá bom? Ele não vai saber de toda a gambiarra que você fez por trás. Funciona, mas não é a melhor prática. Então vamos para a terceira opção. Vocês estão observando aí o trabalho que a gente tinha, né? Isso que a gente está falando de um gráfico só. Você imagina no projeto que você tem várias telas, vários tipos de gráficos diferentes. A terceira opção, vou até fechar esse indicador aqui, é a gente criar uma medida DAX para interagir conforme a seleção do usuário. Então a primeira coisa, a gente tinha que vir aqui em página inicial, inserir dados,
E nesse inserir dados aqui, eu vou colocar, por exemplo, medida selecionada, por exemplo. Selecionado não, selecionado. Nessa medida selecionada, eu vou colocar aqui total sales, average sales e quantity sales. É uma tabelinha que você está colocando dentro do Power BI Desktop manualmente, tá? E aqui eu vou colocar medidas selecionadas, por exemplo. Vou carregar. Aqui no canto direito ela vai criar uma estrutura de tabela para a gente. Olha aqui, ó, medida selecionada. Se eu vim aqui no campo de dados, a gente consegue ver essa informação também, ó. Medida selecionada, total sales, average e quantidade. Ok? Aqui, agora a gente criava uma medida para entender qual seleção que o cliente fez na tela. Porque a gente fazia assim, ó, pegava essa medida selecionada, transformava isso aqui num filtro e fica assim para o cliente, ó. Então ele pode escolher qual medida que ele quer escolher para analisar aquele tipo de gráfico. Então aqui a gente vem na minha faca Internet Sale, nova medida, e aqui que começa a brincadeira, tá? Eu vou colocar medida selecionada. E aqui embaixo a gente começa a brincadeira. Então a gente vai usar uma função chamada switch, que ela é bem parecida com with, mas você não precisa passar tantos argumentos para chegar no resultado. Então aqui, quando essa medida aqui for true, me faça a seguinte expressão. Então, se o que o usuário selecionou na tela, select the value, da minha medida selecionada, for igual a total sales, então, o que você vai trazer de resultado? A minha medida total sales. Olha aí, por onde que vai isso aí. Então, se o usuário selecionar essa medida aqui na tela, se selecionar esse valor aqui de total sales na tela, o que ele vai pegar? A minha medida de total sales. Beleza? Então, a gente vai para outra. Se select value da minha medida selecionadas for igual a average sales, então, qual medida que ele vai trazer? Average sales, vírgula, select value, olha aí como era trabalhoso, select value, minha medida foi igual a quantity sale, então vai trazer o que? Quantity sale, beleza? Feito isso, fechei a minha suíte, fechei a minha expressão, ok. Então aqui a gente criou uma medida DAX dinâmica, que ela vai respeitar o que o usuário selecionar na tela. Era uma das melhores práticas na época, antes de sair essa atualização, e eu utilizei muitos projetos. Então, como isso funciona? Primeiro, vamos trazer esse filtro para cá, vamos pegar esse visual que a gente já criou aqui na tela anterior e vamos colar aqui, ó. E aqui eu não quero essa medida estática, que é de total sales, eu quero o que a gente acabou de criar, a medida selecionada. Você percebe que ele já trouxe valor, porque a gente está selecionando average sales. Se eu mudar para quantidade, ele vai mudar. Se eu mudar para total sales, ele vai mudar. Beleza? Isso aqui funcionava, só que aí o usuário vinha para a gente com outro questionamento. Por exemplo, Lucas, eu não quero só ver as medidas, diferentes medidas, eu quero também mudar o eixo aqui. Então a gente está vendo por nome do cliente, mas em determinado momento eu quero ver por gênero, por país, por outra informação a não ser o nome. E aí que entrava alguns problemas que você tinha que retornar para aquele bookmark e fazer 3 gráficos, igual a gente fez aqui, ó, na opção 2. 3 gráficos, um em cima do outro, e dependendo do botão que ele seleciona, você traz um, traz outro, oculta um, oculta outro, enfim. É bem trabalhoso, tá? Opção 3, vou colocar aqui opção 3. Agora eu vou colocar aqui opção 4. Tinha bastante opções para a gente fazer isso. E na opção 4, para a gente chegar nesse mesmo resultado aqui, ó, a gente utilizava uma ferramenta externa. E essa ferramenta externa a gente chama de Tabular Editor. Quando você instala o Power BI, ela não está aqui, você precisa ir lá no Google e colocar Tabular Editor. É um plugin que você precisa baixar por fora, instala aqui e aí você consegue utilizar, tá? Esse Tabular Editor ele tem várias propriedades bacanas para você conseguir otimizar o seu modelo, deixar o seu Power BI mais rápido. Então eu vou clicar aqui no Tabular Editor, só para a gente simular também como é possível fazer isso lá. No Tabular Editor ele vai trazer essa caixinha aqui, ó. E o que a gente quer? Aqui nas minhas tables, você pode vir aqui em cima de tables, ó, create new calculation groups, ou seja, grupo calculado. Nesse new calculation groups, eu vou colocar aqui medidas dinâmicas, só para diferenciar do outro medidas selecionadas, tá bom?
E dentro desse medidas dinâmicas, você pode colocar alguns calculation items. Então, eu vou vir aqui em create new, calculate items, e aqui vai ser a minha sales, total sales, né? Nesse total sales, aqui nesse campo de expressão, você tem que passar o que vai trazer quando a pessoa clicar nesse total sales. Eu simplesmente quero a soma lá do meu campo sales amount, mas eu já criei isso e ela está aqui, ó, Fact Internet Sales. Então, vou trazer ele para cá, ó, Fact Internet Sales, beleza. Agora eu vou criar um new calculation item aqui vai ser minha average sales, e é a mesma coisa, nesse average sales eu vou trazer o meu average sales para cá, porque eu já tenho a medida criada, mas simplesmente você podia vir aqui, ó, e colocar um sum da minha sales amount, ok? E eu vou criar mais um calculation item, que vai ser quantity sales. Ele está ficando com ponto de interrogação aqui, é porque a gente precisa salvar depois para ele rodar isso no seu modelo, tá? Não se preocupem agora. Quantity sales, quantidade de sales, joguei para cá, beleza. Quando você terminou tudo, então esse aqui vai ser os meus 3 filtros diferentes, e aqui você tem esse cubo com esse disquete aqui para você salvar. Quando você clicar aqui, ele já vai sumir as suas interrogações, se as expressões estiverem todas certinhas. Feito isso, eu vou fechar aqui essa caixa e ele vai pedir para mim aplicar essa atualização no meu relatório. Então, vou aqui atualizar. Aparentemente não vai mudar nada, tá? Mas se você vir aqui no canto direito, você vai perceber que ele criou uma medida dinâmica, somente com um campo. Então, vamos ver como isso funciona. Eu vou trazer essa medida dinâmica aqui como um filtro. Então, você percebe que ele ficou como um filtro aqui, ok? E agora, vamos pegar aquele mesmo gráfico e trazer para cá. Então, vou clicar em opção 3, peguei o visual, joguei para cá e colei, ok? Aqui a medida selecionada ficou em branco, porque a gente está utilizando aquela medida da outra tela. Eu vou apagar e eu vou colocar o quê? Esse name aqui. Esse name aqui vai ser na minha legenda, e eu vou colocar qualquer medida aqui para a gente forçar ele a usar esse novo recurso que a gente criou, tá bom? Diferente do outro, você não joga o name aqui em eixo, ele não vai funcionar, tá? Você tem que jogar aqui em legenda, e eu vou pegar qualquer medida lá que a gente já criou, por exemplo, average, e vou colocar no eixo X. Você vê que aqui ele está trazendo as 3 medidas de uma vez só, o average, a quantidade, o total sales, mas eu não quero isso, eu quero deixar isso aqui como uma filtragem obrigatória para o meu cliente. Então, venho aqui nesse filtro, e aqui em configuração de segmentação, você tem a seleção, eu vou colocar seleção única, então ele é obrigado a filtrar alguma medida para fazer sentido a visualização no relatório. Feito isso aqui, a gente também tem o mesmo resultado da tela anterior, então posso rodar aqui para quantidade, posso usar aqui para total sales, enfim, a navegação é o que o cliente quiser navegar, tá bom? E da mesma forma que a gente fez com medida, também a gente poderia fazer isso com eixos, então nome, cidade, gênero, como eu falei agora há pouco, tem como você fazer também com o Tabular Editor. Mas enfim, vamos para a opção 5, que é a mais fácil, que é o recurso que a Microsoft lançou para facilitar a vida de todos os desenvolvedores aí. Então, vou colocar aqui opção 5. E como isso é feito, tá? Eu vou pegar aquele mesmo gráfico aqui, ó, vou trazer para cá. Vou pegar o da tela 1, né? Vou pegar esse aqui, que é a forma que a gente jamais deve fazer, que é consumir todo o layout do nosso dashboard. Não façam isso. E vou colar aqui. Esse cara aqui, ele está por total sales. Beleza. Como a gente faz isso hoje? Depois que você atualizou, que você está com a versão de maio, aí sim você pode seguir esse passo a passo aqui para chegar nesse resultado. Eu vou vir aqui em modelagem. Em modelagem você tem novo parâmetro. Só que antigamente a gente só tinha intervalo de número, que é você colocar um parâmetro de 0 a 100, por exemplo, para você fazer algumas análises, what if. Por exemplo, você tem suas vendas e quer saber quanto que a sua empresa ganharia se você aumentasse as suas vendas de 50%, quanto a sua empresa perderia se você diminuísse em 20%. Tá? Agora a gente tem essa opção aqui, ó, campos. E nessa opção de campos, você tem aqui as informações. O que variável ajustará? Campo intervalo de numérico, né? Vou deixar em campo. O nome do seu parâmetro, então vou colocar aqui medidas, parâmetros de campos. Feito isso, aqui embaixo que mora o segredo. É aqui embaixo que você vai adicionar todas as medidas que você quer que o seu usuário interaja no seu gráfico, beleza? Olha a diferença, tá? No outro a gente usou
bookmark, no outro a gente utilizou medidas DAX, aqui a gente está usando o nosso mouse para chegar nesse resultado. Então eu vou vir aqui na minha Factory Internet Sales, que é onde estão as minhas medidas. Aqui eu vou colocar Total Sales, Average Sales e a minha Quantity Sales, ok? Feito isso, ele tem a opção, né? Você quer adicionar uma segmentação já nessa página? Assim que você criar, você já quer ver aqui o que você criou? Sim, quero. Criar. Ele cria aqui de forma bem rápida e ele já traz aqui a expressão DAX que ele montou por trás para chegar nesse resultado. Então olha aqui, ó, Total Sales, ele usou uma name of, é uma medida, uma expressão DAX, que está fazendo o quê? Pegando lá da minha Internet Sales, o meu Total Sales. E aqui ele dá um ID, ele dá uma identificação para essa seleção que você fez. Average Sales, name of, Factory Internet Sales, Average Sales, ID 1 e aqui a mesma coisa, ID 2. Lucas, por algum motivo eu criei o meu parâmetro de campos com o nome errado. Posso alterar aqui direto na fórmula? Pode, você pode vir aqui, apagar isso aqui e colocar o que você quiser, tá bom? Aqui o meu estava certinho mesmo, vamos dar um Enter e agora vamos ver isso aqui funcionando. Então vou apagar esse medida de campos, ele já deixou aqui, né? E nesse gráfico aqui eu vou tirar esse Total Sales, que é a minha medida fixa, e vou colocar lá da minha medida de parâmetros. Você percebe que ela é uma tabelinha de parâmetros, porque ela fica com uma tabela e uma calculadora atrelada a ela. Então está aqui dentro e eu vou colocar essa medida de parâmetros no meu eixo. Mesma coisa do outro, como a gente não selecionou nenhuma medida aqui, ele traz as 3 métricas para o gráfico. Então vou colocar aqui Total Sales, joia, Average Sales, joia, quantidade de sales, ok, funcionando perfeitamente. Só que não é só isso, a gente fez a mesma coisa que a gente fez nos demais. Mas vamos fazer um parâmetro também para ele mudar o eixo dinamicamente? Quando eu quiser falar de nome, gênero e outras informações? Vamos. Então aqui em modelagem, novo parâmetro de campos. E agora aqui eu vou colocar atributos dinâmicos, tá? Porque não deixa de ser um atributo as informações do cliente. Dinâmicos não, dinâmicos. Beleza, feito isso, o que eu quero dar de possibilidade para o meu cliente fazer na tela? Eu quero que ele filtre o que para analisar. Então, vou abrir aqui essa tabela. Eu quero que ele veja por first name, ok? Por gênero, ok? Por marital status, se ele é casado ou se ele é solteiro, beleza? Número de filhos não precisa, title, total children. Beleza, eu acho que aqui já está legal, né? A gente está dando possibilidades de analisar a informação por 3 atributos diferentes do cliente. Feito isso, eu vou dar um criar. Deixei também a opção dele colocar aqui na tela já pra gente o que ele fez. Beleza, a gente já viu isso aqui. Vou dar um ESC. E agora a mesma coisa, nesse mesmo visual aqui, eu vou tirar esse eixo Y fixo e vou na minha medidas, atributos dinâmicos, eixo Y. E olha aqui que bacana, pessoal. Aqui, quando você não seleciona nenhum, por default, ele deixa o primeiro. Então, o primeiro que a gente colocou lá foi o first name, então ele deixa aqui, tá? Claro que aqui está em inglês, você pode vir aqui e mudar, ó. Então, aqui eu vou deixar como nome. Não era para me dar, não precisava dar o enter, tá? Só quando você terminar. O gênero e aqui, status civil. Beleza. Feito isso, para ficar melhor, tá? Sempre tente traduzir as informações para ajudar o seu usuário a tomar as decisões. Ok? Coloquei aqui os atributos dinâmicos e agora vamos ver se funcionando. Eu quero ver por nome, já está. Eu quero ver por gênero. Olha aí, pessoal. Olha a mágica acontecendo. Você pode perceber que a diferença é bem pouca de um para o outro, mas está funcionando. Quero ver por status. Quero ver por status, mas quero ver por quantidade. Já está. Quero ver gênero e por total. Consigo. Quero ver por status civil e average. Então, as duas informações, tanto do eixo quanto do atributo, você deixou dinâmico. E isso aqui é um poder gigantesco que você pode dar para o seu usuário final e não criar várias telas de relatório, criar várias gambiarras para chegar nesse resultado, tá bom? Então, eu passei para vocês as formas que a gente fazia antes de ter essa solução. E eu acho que a Microsoft ouviu a comunidade. Para quem não sabe, tem uma comunidade onde as pessoas postam ali algumas features bem bacanas que ajudaria no dia a dia da galera que desenvolve. Eles escutaram, levaram lá para o time interno, desenvolveram e soltaram esse release aí fantástico pra gente. Lembrando que a Microsoft lança atualização a cada
30 dias. Então, sempre você vai ter novidades aqui nessa plataforma. Por isso que eu falo, né? Power BI é uma ferramenta que veio para ficar e cada dia mais ela nos surpreende. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscreva aqui no canal, compartilhe com outras pessoas. Toda semana eu posto conteúdo aqui a respeito de Power BI para ajudar você a dar um passo além rumo a analista de dados. O meu muito obrigado e espero você no próximo vídeo.